Os acidentes, sob a ótica da espiritualidade, são frequentemente interpretados como eventos que transcendem a mera casualidade. Além das causas apresentadas nos 5 agrupamentos deste capítulo, há outros fatores que merecem atenção. Esses fatores possuem conexões com as causas apresentadas e a análise deles contribui para um melhor entendimento do tema. Um fator importante é a influência do estado emocional e mental na ocorrência de acidentes. Por meio da psicografia de Chico Xavier, somos alertados que, quando o nosso íntimo se acha às escuras, eis-nos expostos aos perigos da impaciência e da irritação, dos choques e dos acidentes imprevisíveis. Essa afirmação sugere que a desarmonia interior, marcada por sentimentos negativos como raiva, ansiedade ou medo, pode criar uma predisposição para eventos adversos. Trigueirinho indica que o acidente é o resultado do desequilíbrio acarretado pelas vibrações de desarmonia em algum nível da consciência. Segundo ele, onde a ordem e a harmonia são normalmente cultivadas, os acidentes não existem ou são raros, ou seja, se não houver sintonia com o desequilíbrio e conflito, não haveria como sofrer com a manifestação desses eventos, a menos que se trate de um momento favorável para o retorno kármico de ações praticadas anteriormente. Trigueirinho acrescenta que os estados de pessimismo e de depressão, que são resultado de o ser humano se ter distanciado do centro de sua própria consciência, abrem a possibilidade de se envolver em um acidente. O medo de sofrê-los também seria caminho favorável para que eles se manifestem. Porém, continua ele, quando a mente está direcionada para o aspecto positivo da vida, isto é, quando o olhar não se fixa em situações, fatos ou ideias negativas, são remotas as possibilidades de se viver a experiência de um acidente. Numa interpretação da lei da ressonância, Thorvald Detlefsen apresenta uma perspectiva interessante sobre os acidentes que merece atenção. Segundo ele, só podemos entrar em contato com ideias, pessoas e situações com as quais estivermos afinados, ou seja, sintonizados. Neste contexto, é importante resgatar que essa lei é um conceito que pode ser aplicado em diferentes contextos, como física, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Em termos gerais, ela se baseia na ideia de que tudo no universo vibra em determinadas frequências e que essas vibrações podem entrar em sincronia ou ressonância com outras. Na obra citada anteriormente, Detlefsen exemplifica a manifestação da lei da ressonância ao analisar um acidente. Nas palavras dele temos que, quando alguém é atropelado na rua, a culpa legal e funcional do acidente cabe ao motorista. Mas isso não altera o fato de que o atropelado estava maduro para esse acontecimento. Caso contrário, o atropelamento não teria entrado no seu campo de experiências. Portanto, a lei da ressonância, no contexto espiritual e de desenvolvimento pessoal, indica que atraímos para nossas vidas aquilo que está em harmonia com nossa própria vibração energética. Ou seja, nossos pensamentos, emoções e ações emitem frequências que atraem experiências, pessoas e situações que vibram na mesma sintonia. As tradições espirituais orientais, como o hinduísmo e o budismo, também oferecem insights valiosos sobre a prevenção de acidentes. Textos hindus enfatizam a importância de um estilo de vida equilibrado e saudável, que inclui práticas como a meditação e o yoga. Essas práticas não apenas promovem a saúde física, mas também fortalecem o equilíbrio emocional e mental, reduzindo então a predisposição a acidentes. No budismo, a prática de mindfulness é destacada como uma ferramenta poderosa para elevar a consciência sobre nossos pensamentos, emoções e ações. Ao cultivar a atenção plena, o indivíduo se torna mais presente e consciente de suas escolhas, o que ajuda a prevenir comportamentos impulsivos ou desequilibrados que poderiam contribuir para as ocorrências de acidentes. No tocante à dinâmica dos acidentes e ao sincronismo dos antecedentes, há referências indicando a ação de espíritos encarregados de provocar as circunstâncias que levam ao acidente, de forma a influenciar as escolhas e decisões dos envolvidos no evento, provocando encontros propícios que parecem serem obras do acaso. Evidentemente não estão incluídos aqui os eventos acidentários em que a vítima,
coloca a sua própria vida em risco infringindo leis, normas e regras de boa conduta, bem como quando assume o risco de desempenhar atividades perigosas, como é o caso de esportes e hobbies radicais. Cortland, em Psicografia, descreve os acidentes como eventos meticulosamente planejados pela espiritualidade, comparando-os a uma orquestração cuidadosa. Ela explica que cada detalhe é considerado para garantir que duas ou mais pessoas estejam no lugar certo no momento exato. Como dito no meio espírita, ora, o acaso não existe nem na assistência que se recebe, nem nas desgraças que se experimenta. No Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, encontramos exemplos que ilustram essa ideia. Em uma das questões, é abordada a possibilidade de espíritos provocarem a queda de uma pessoa posicionada numa escada, resultando na sua morte. A resposta esclarece que, no exemplo figurado, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Na mesma obra, encontra-se um outro exemplo sobre um homem ser atingido por um raio e morrer, sendo questionado se poderá ocorrer de os espíritos produzirem e dirigirem o raio para ele. A resposta é semelhante ao caso anterior, ou seja, o raio caiu sobre a árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não houve o direcionamento do raio pelos espíritos para atingir aquela determinada árvore, mas sim a inspiração para que o homem se abrigasse debaixo dela. Assim sendo, supõe-se que a espiritualidade teria a presciência dos fatos determinantes da vida. Embora os argumentos apresentados ao longo deste livro convirjam para desacreditar o acaso dos acontecimentos, é crucial enfatizar que em nenhuma passagem se excluiu ou atenuou a necessidade da prevenção dos infortúnios. A prevenção é sempre condição imperativa a ser observada na prática, seja pela conformidade com as normativas legais e técnicas, como também pela adoção das melhores práticas de trabalho. Como abordado na Psicografia de Chico Xavier, que nos serve de exemplo, os sinais de trânsito devem ser respeitados religiosamente. Não é religiosamente, no sentido de corretamente, para lá disso. Interpretar o respeito à vida alheia, porque se respeitamos os sinais de trânsito, evidentemente que todos esses problemas de desastres sofrerão uma redução muito grande. Considerando as leis kármicas do ponto de vista religioso do Espiritismo, nada ocorre sem que a lei esteja presente. Mas é um dever o respeito aos limites da velocidade e a cooperação com as autoridades em favor da comunidade. Diante do exposto, os acidentes são eventos complexos que envolvem múltiplos fatores, desde desequilíbrios internos até ressonâncias kármicas e influências espirituais. No entanto, a prevenção e a responsabilidade pessoal continuam sendo pilares essenciais para evitar infortúnios. Ao cultivar um estado emocional equilibrado, praticar a atenção plena e respeitar as normas de segurança, o indivíduo não apenas zela pela sua integridade física e saúde, mas também contribui para um ambiente mais seguro para todos. Este capítulo explorou as explicações religiosas e espiritualistas para as ocorrências de acidentes, tanto fatais quanto não fatais, a partir da análise de escrituras das tradições abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, e de conteúdos de filosofias espiritualistas relativamente modernas, como o espiritismo, a teosofia e a antroposofia. No judaísmo, a Torá e os textos rabínicos não abordam acidentes diretamente, mas discutem o sofrimento e a responsabilidade humana. A tradição judaica enfatiza o livre-arbítrio e a ideia de que muitos eventos são resultados das escolhas humanas. No cristianismo, a Bíblia aborda o sofrimento como parte da vida humana, resultante do pecado original,
mas também enfatiza a soberania de Deus. Eventos inesperados são vistos como oportunidades para arrependimento e crescimento espiritual. No islamismo, o Alcorão e os hadiths destacam que tudo acontece pela vontade de Allah, mas também enfatizam a responsabilidade humana. A tradição islâmica determina que os muçulmanos devem confiar em Allah, mas também tomar precauções para evitar danos e sofrimentos. No campo da espiritualidade moderna, apresentou-se 5 agrupamentos, reunindo explicações para os acidentes. Em 2 desses agrupamentos, os acidentes não fatais são apontados como sinais de advertência ou oportunidades de aprendizado. Em outros 2 agrupamentos, indica-se a relação do karma com acidentes fatais e não fatais, tanto em eventos individuais como coletivos. No último agrupamento, abordou-se o acidente fatal como instrumento de desencarnação prematura para complementar a existência anterior ou evitar mal maior na existência atual. Abordou-se também que estados emocionais desequilibrados, como depressão, pessimismo ou medo, podem predispor a acidentes. A lei da ressonância, citada por Detlefsen, sugere que somente entramos em contato com situações e pessoas com as quais estamos sintonizados, o que corrobora para o entendimento dos acidentes diante das explicações agrupadas e analisadas. Em geral, foi apresentada uma visão multifacetada dos acidentes, sugerindo que eles têm significados profundos. No entanto, essa abordagem pode ser criticada por atribuir um propósito moral ou espiritual a eventos trágicos, o que pode ser de difícil aceitação para aqueles que veem os acidentes somente como resultados de falhas humanas ou técnicas. A ênfase no karma pode ser vista como uma forma de dar sentido ao sofrimento, mas também pode levar à culpabilização das vítimas, indicando que seus infortúnios são resultados de suas próprias ações passadas. Por outro lado, a ideia de que os acidentes podem ser oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual oferece uma perspectiva positiva e construtiva. A discussão sobre a prevenção e a responsabilidade humana é um ponto forte do texto, pois equilibra a crença em forças espirituais com a necessidade de ações práticas para evitar tragédias. Isso reforça a ideia de que, independentemente das explicações espirituais, os seres humanos têm a responsabilidade de agir de forma preventiva. Enfim, o capítulo apresentou uma análise rica e diversificada das explicações religiosas e espiritualistas para os acidentes, destacando a complexidade da relação entre livre-arbítrio, destino, reencarnação e karma. É oferecida uma visão holística que integra fé, espiritualidade e justiça divina, enquanto reconhece a importância da prevenção e da responsabilidade humana. Ao longo dos séculos, a relação entre ciência e religião tem sido marcada por um movimento dinâmico de aproximação e distanciamento, influenciado por limitações científicas, contextos culturais, aspectos políticos e fatores socioeconômicos. Enquanto a ciência busca explicar e comprovar fenômenos físicos por meio de métodos empíricos e racionais, estando em constante evolução, a religião fundamenta-se na crença, na fé e, muitas vezes, em revelações divinas ou espirituais. Esses 2 campos, apesar de suas diferenças, têm coexistido e, em muitos momentos, influenciado profundamente a trajetória da humanidade. Na Idade Média, as crenças religiosas e espirituais dominavam a sociedade, permeando todos os estratos sociais e moldando a visão de mundo da época. No entanto, com o advento da ciência moderna, a partir do século XVI, o materialismo ganhou força. O materialismo, como concepção filosófica, entende o universo como composto exclusivamente de matéria e energia, descartando a existência de realidades não físicas. Essa visão, que se tornou predominante no pensamento científico, contrasta com a crença antiga na existência de uma dimensão espiritual ou suprafísica no ser humano. O método científico, estabelecido por personagens como Galileu, Descartes e Newton,
direcionou a explicação dos fenômenos naturais para causas e efeitos físicos, apoiado em modelagens matemáticas e experimentos controlados. Embora esses pioneiros ainda fizessem referência a Deus e à alma em seus escritos, a tendência ao longo dos séculos foi a de afastar essas noções do discurso científico, privilegiando uma visão estritamente materialista da realidade. Rudolf Steiner apontou a dificuldade de aceitação de fatos transcendentais pela ciência moderna, atribuindo-a à falta de habilidades extrasensoriais para perceber tais realidades. Ele argumenta que a razão nada pode fazer além de combinar e sistematizar fatos. Fatos podem ser vivenciados, mas não atestados com a razão. Com a razão tampouco se pode atestar uma baleia. Ou esta deve ser vista ou então descrita por alguém que a viu. Assim também ocorre com os fatos transcendentais. Se ainda não estivermos tão avançados para vê-los por conta própria, alguém deverá descrevê-los para nós. essa analogia ilustra a limitação da razão humana diante de realidades que escapam ao domínio físico. As escrituras sagradas de diversas tradições religiosas frequentemente atribuem ao divino o controle dos acontecimentos que afetam a vida humana. No entanto, as explicações religiosas e espiritualistas sobre os acidentes que foram exploradas neste livro foram extraídas de obras relativamente recentes, publicadas a partir da segunda metade do século XIX, tendo o Espiritismo como o principal percursor. O foco deste livro foi a compreensão dos eventos acidentários involuntários, nos quais a vítima tem pouco ou nenhum controle sobre a ocorrência. As explicações apresentadas descartam a noção de acaso ou azar, relacionando tais eventos a conceitos como a reencarnação, o karma e a evolução espiritual, presentes em tradições como o espiritismo, o hinduísmo, o budismo, a antroposofia e a teosofia. Além disso, foram incluídas perspectivas da filosofia simbólica dos acidentes, da medicina alternativa e da psicologia esotérica, oferecendo uma visão integrativa e holística do tema. Este estudo buscou ampliar a visão unilateral do cientificismo, propondo uma abordagem que integre conhecimentos científicos e espirituais. A apresentação dos conteúdos foi feita de forma objetiva e sucinta, visando facilitar a compreensão pelo público em geral, sem negar a importância dos processos científicos. No entanto, reconhece-se que a ciência, por si só, não é suficiente para explicar fenômenos complexos, como os acidentes, que envolvem dimensões que vão além das aparências físicas. Para os céticos, as explicações espiritualistas podem parecer fantasiosas, carentes de comprovação científica. Para os crentes e buscadores com mente aberta, no entanto, tais explicações oferecem elementos de reflexão, consolo e esperança. A aceitação ou rejeição dessas ideias depende, em grande parte, da visão de mundo de cada indivíduo e de sua disposição para considerar questões existenciais fundamentais, como o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Essas perguntas debatidas por filósofos há milênios continuam a desafiar a humanidade. O objetivo deste estudo não foi fornecer respostas para essas questões, nem esgotar as explicações oferecidas por sistemas religiosos e filosofias espiritualistas sobre a causalidade dos acidentes. Em vez disso, procurou-se oferecer uma contribuição para o conhecimento do assunto, apresentando diferentes perspectivas que possam enriquecer a compreensão do leitor. Se este estudo tiver alcançado esse objetivo, mesmo que para um número limitado de pessoas, terá cumprido sua missão. Por fim, é importante ressaltar que a busca pela verdade, seja no campo científico ou espiritual, é um processo contínuo e evolutivo. Como afirmou Pietro Ubaldi, o homem só pode compreender a verdade por sucessivas aproximações, pois a verdade absoluta reside apenas em Deus. Nesse sentido, tanto a ciência quanto a espiritualidade são caminhos que nos ajudam a avançar em nossa jornada de compreensão do universo e de nós mesmos. A integração dessas duas dimensões pode, portanto, oferecer uma visão mais ampla e profunda da realidade,
enriquecendo nossa experiência humana. Allan Kardec, registrado como Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu em Lyon, França, no dia 3 de outubro de 1804 e faleceu na capital francesa, Paris, em 31 de março de 1869. Foi pedagogo, escritor e tradutor, bem como discípulo do reformador educacional Johann Heinrich Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, mais notoriamente a mediunidade. Escreveu diversos livros pedagógicos e, sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como o codificador do Espiritismo, publicando as 5 obras básicas que versam sobre o Espiritismo, além de diversas outras, dentre as quais a Revista Espírita, periódico de estudos psicológicos publicado mensalmente entre os anos 1958 e 1869. Helena Blavatsky nasceu em Dnipro, Ucrânia, no dia 12 de agosto de 1831 e faleceu na cidade de Londres, Inglaterra, em 8 de maio de 1891. Foi uma prolífica escritora russa, responsável pela sistematização da moderna teosofia e cofundadora da Sociedade Teosófica. Dentre as suas obras, destaca-se a Doutrina Secreta, síntese da ciência, religião e filosofia, que é o livro mais ambicioso e difícil dela. As suas obras influenciaram a difusão das ideias hindus e budistas no Ocidente, bem como o desenvolvimento das correntes esotéricas ocidentais. Rudolf Steiner nasceu em Kraljevec, fronteira austro-húngara, no dia 27 de fevereiro de 1861 e faleceu em Dornach, Suíça, no dia 30 de março de 1925. Foi um filósofo, educador, artista e esoterista. Seus interesses eram variados. Além do ocultismo, se interessou por agricultura, arquitetura, arte, drama, literatura, matemática, medicina, filosofia, ciência e religião. Foi o fundador da antroposofia e, a partir desse arcabouço, desenvolveu novos conceitos para diferentes áreas. Isso inclui arquitetura antroposófica, educação Waldorf, medicina antroposófica, farmácia antroposófica, agricultura biodinâmica e euritmia. Dentre os trabalhos de Steiner, encontram-se aproximadamente 400 livros, inclusive escritos literários, aproximadamente 40 volumes, mais de 6.000 preleções e seus trabalhos artísticos. Pietro Ubaldi nasceu em Foligno, Itália, no dia 18 de agosto de 1886 e faleceu na cidade de São Vicente, Brasil, em 29 de fevereiro de 1972. Foi um filósofo e pensador espiritualista italiano. Dedicou boa parte da vida ao estudo da filosofia e da religião. Escreveu 24 obras sobre o tema, num viés espiritualista e universalista. 10 dessas obras foram escritas na Itália e as outras 14 no Brasil. O livro A Grande Síntese, escrito entre 1932 e 1935, é tido como uma das suas obras principais, versando sobre uma proposta de compreensão unificada entre as formas de conhecimento humano. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo, Brasil, no dia 2 de abril de 1910 e faleceu na cidade mineira de Uberaba em 30 de junho de 2002. Foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Psicografou mais de 450 livros e os direitos autorais das obras foram cedidos para instituições de caridade. Ele recebeu várias homenagens e honrarias. Em 1981 e 1982 foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. E em 2012 foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em um concurso público organizado por uma emissora brasileira. José Trigueirinho Neto nasceu em 1931 na cidade de São Paulo, Brasil, e faleceu em 2018 na cidade mineira de Carmo da Cachoeira. Ele residiu na Europa por vários anos.
Foi um filósofo espiritualista, escreveu mais de 80 livros publicados originalmente em português e muitos deles traduzidos para o espanhol, inglês, francês e alemão. Proferiu mais de 3.000 palestras gravadas ao vivo. Foi fundador da comunidade Luz Figueira, um dos membros da fraternidade Federação Humanitária Internacional e cofundador da Ordem Graça Misericórdia. Também foi colaborador ativo, instrutor e protetor espiritual de outras 3 comunidades situadas no Uruguai, na Argentina e em Portugal.